E aí, pessoal, sexta-feira novamente, né? Ainda bem. E hoje outra dica de filme então pra nós. Pra variar, eu fui lá e cavoquei o baú e peguei outro filme super velho, né? Eu tô trazendo pra vocês hoje então Parque dos Dinossauros. Não os novos, tá saindo uns novos aí. Né? E agora eu vou ser bem velho, saudosista, aquela coisa toda. Né? Bom no tempo, bom era aquele lá, é mesmo. Bom mesmo, pra mim, é o parque original dos dinossauros. Nem as sequências que fizeram depois ali não eram tão boas. Boa mesmo é o primeirão lá do Spielberg. E por que que é bom, né? De repente, bom, primeiro de tudo, porque eu era criança, então isso já conta um monte, né? Eu devia ter meus 12 anos, não, meus 11 anos, porque saiu em 93, e aí eu fui ver no cinema, olha só, lá na minha cidade ainda tinha cinema, porque depois o meu cinema lá virou igreja, né? Então, como na cidade da maioria da gente virou cinema. Mas era na época que o cinema ainda era uma construção à parte na cidade, né? Porque hoje em dia eles ficam todos no shopping. E foi uma experiência incrível, né? Ir lá no cinema ver os dinossauros lá. Por quê, né? E aí, claro, o chamariz da nossa época, lá quem assistiu na época se lembra disso, né? O chamariz dos filmes naquela época eram os efeitos especiais, né? Tinham duas coisas que chamavam a gente para ver filme. E três, na verdade, mas a terceira continua até hoje. Mas a primeira era violência, destruição, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, filmes que tinham pancadaria, atraía muita gente. Tanto que os filmes do Schwarzenegger e do Stallone faziam muito sucesso, né? Eu me lembro, inclusive, que tinha meio que uma rixa nessa época aí entre um filme do Schwarzenegger, que não era lá grande coisa, que era o último grande herói, e tinha então Jurassic Park. Mas Jurassic Park limpava o chão, né? Com esse outro do Schwarzenegger. E aí o que que acontece? O que chamou muita atenção na época foram os efeitos especiais desse filme. Porque naquela época os filmes eram feitos muito com o que se chama efeitos práticos, né? Animatronics, por exemplo. Então, se tu pegar o Exterminador do Futuro primeiro lá, eles usavam muito os robôs, assim, uns que eram esses animatronics, só umas máquinas que elas faziam movimentos limitados ou movimentos repetitivos, mas ficavam bem bacanas na maioria das vezes, assim. E se usava muito stop motion, né? Então tem muito filme que tu vai ver daquela época ali dos anos 80, eram umas coisas bem estranhas, assim. Tu olhar fica um treco bem esquisito, assim. Eu vou tentar achar alguma cena pra jogar aqui, mas era o. Tu conseguia ver os quadros, assim, se tu for ver. Bem, prestar bem atenção, né? E aí alguns filmes se destacavam, por exemplo, que nem o Guerra nas Estrelas, ele tinha efeitos práticos muito bons e efeitos especiais muito bons para a época, né? Porque, por exemplo, a navezinha que voava, o carrinho que voava no chão, flotava no chão, o carinha que fez aquele efeito, ele teve que ir lá e apagar em cada quadro. Ele foi lá e fez o carrinho voando, né? Então, eram efeitos que davam bastante trabalho. E aí, o Spielberg veio, né, e fez o Jurassic Park e ele misturou as duas coisas. Então, tu tem animatronics muito bons, mas tu tem também, então, o início do uso do CGI, né, da computação gráfica, né. Na época, isso aí foi um estouro, né, porque não, a gente não tinha computador caseiro que conseguia fazer esse tipo de coisa, né? Não tinha uma placa de vídeo que conseguia fazer o 3D legal, então eles tiveram meio que bolar essa história aí do zero, por assim dizer, né? Ou pelo menos aperfeiçoar isso do zero. Então o que chamava a gente para ir no cinema era essa questão dos efeitos. Mas eu vou dizer para vocês, os efeitos, a gente chegava no cinema pelos efeitos e ficava pelo filme. Porque hoje todos nós sabemos, né? Os filmes não se sustentam pelos efeitos. A gente pode encher o filme de efeito especial que ele vai ficar vazio de conteúdo, vazio de história. E o Jurassic Park tem uma história boa, uma história sólida, né? Porque o Spielberg colocou personagens ali que tem um papel relevante em cada ponto do filme, né? Tu tem lá o Sam Neill lá, que não vou lembrar o nome dele, do personagem dele, mas o cara do chapéu lá, ele é um cara que ele é avesso à criança, ele é avesso à tecnologia,
ele, né, é um cara meio rabugentão, e ele é um cara muito especialista. Então, todos esses caras que são chamados lá pelo dono do parque, eles são especialistas em alguma área, e eles vão lá para meio que avaliar o parque, né? E falando do dono do parque, né, uma coisa que ficou emblemática dele ali é que ele fala, não poupei despesas, né? Ele diz que ele investiu muito e deixou tudo muito perfeito no parque. E isso é uma ironia do filme, na verdade, né? Porque ele, cada vez que ele fala um treco desses, fica evidenciado que ele meio que deu uma cortada no custo daquilo, porque tem um sistema de segurança que não está funcionando 100% ainda, tu tem um sistema de computação e aí entra um pouquinho na minha área aí, né, no que eu tenho trabalhado no momento. Tu tem um cara lá, você tem um cara responsável pelo TI todo do parque, então ele é responsável por todo o sistema, e aí o cara é mal pago, isso, né, e agora vai pipocar alerta de spoiler, que eu vou começar a dar spoiler, o, os problemas que dão no filme, né, que dão, que enfim puxam, são carro-chefe do filme, são os problemas que o cara do TI causa porque tá descontente, porque ele não é um cara com muita índole, e que então se ele tivesse pagado melhor essa equipe, ou tivesse investido melhor, possivelmente não teria dado todos aqueles problemas. E uma das premissas do filme é que tu não controla a natureza, né? Ele tá tentando controlar algo que não é controlável. E aí quem faz esse papel, o papel de não se controlar, né? De evidenciar isso, de escancarar isso, é o Jeff Goldblum, né? Então ele é todo. Eu vou tentar botar a cena dele aí. Ele é todo rockstar, como ele diz no filme, né? Eu trouxe cientistas, tu trouxe um rockstar, o dono do parque fala, né? Mas o Jeff Goldblum fala coisas importantes. Ele fala sobre a teoria do caos, que no filme a Lady Murphy fica também bem evidenciada, porque tudo que pode dar errado deu errado no filme. Veio uma tempestade enorme e quebrou tudo. Os sistemas começaram a falhar, né? Então eles estavam só experimentando o parque, ele ainda não tinha sido aberto para público. Isso também é outra coisa bem relevante, porque em vez de tu ter uma multidão de gente, como aconteceu no mais recente, em que todo mundo tá ali sofrendo com os dinossauros, nesse é uma equipe reduzida, então tu consegue se relacionar com cada um dos personagens ali, né? Porque daí eles não ficam planos, né? Tu não fica, e esse fulano de tal que é só um figurante que tá, né, servindo de comida aí para dinossauro. E então tu consegue ir se relacionando. E aí tem os netos do, do dono do parque, que também tem um papel relevante. Inclusive a menina, ela que começa a mexer no sistema, e daí tem uma coisa que o pessoal do TI sempre pega no pé desse filme, desde aquela época, porque o sistema ele é feito com interface gráfica. Ela mexe nas coisas com o mouse, né, para abrir e fechar a porta e tal. E tipo, não teria por que tu fazer interface gráfica naquele momento, tu ia investir à toa, né? Tu faria tudo escrito, linha de comando. Então, as pessoas que não entendem de computação acabam fazendo computadores dessa forma no cinema, né, e tal. Mas os netos têm também um papel relevante ali, porque eles acabam sendo o elo de ligação do dono, né, com o que seria o, as pessoas, o elo emocional, por assim dizer, né? Então a preocupação que ele tem, real e tudo mais, então tu sente, né, a dor do senhor ali, que tá preocupado com os netos e tudo mais, e que foi que eu fiz, né? Porque eu devia realmente ter investido mais para a segurança das pessoas, como meus netos e tudo mais. Então essa parte é bem legal. E a parte dos dinossauros mesmo, né? Então protagonistas mesmo do filme são os dinossauros, né? E eles são muito bons porque do modo como o Spielberg fez o filme, as horas que ele usa o CGI ali, tu não consegue dizer. E até hoje, para mim, é um dos melhores efeitos especiais de computação gráfica que existe. Porque ele integrou tão bem com o filme, seja com o modo como ele fez a iluminação, ou né, como ele ambientou, porque o que acontece? Um dos momentos mais legais que eu quero botar aqui também
é o momento em que o T-Rex aparece pela primeira vez. E é muito boa essa cena, porque é tudo escuro e ele pega ângulos específicos de câmera, então não, o T-Rex não fica aparecendo o tempo todo inteirão, assim, então, né, porque nessa parte eles fizeram CGI. Então, na maioria das vezes, tu vê uma pata enorme pisando, ou tu vê uma boca, né, tentando abocanhar alguma coisa. Então, ficou excelente, assim, tu realmente se sente no meio do filme, no meio da tensão daquilo tudo, sabe? E a parte dos Velociraptors é muito boa também, porque eles entram num lugar, então seria, né, tem uma parte que eles estão numa cozinha e, poxa, a gente nunca vivenciou né, nunca conviveu com dinossauros, pra gente saber como é que é. Então a gente tem que usar o que a gente vivenciou com animais para fazer uma ponte com os dinossauros. E tu vê assim, o Velociraptor vai correr, ele vai correr numa cozinha lisa, então ele escorrega e cai, e se bate, né? E o som que o dinossauro faz até hoje, para mim, é um dos melhores que tem, né? Assim, para representar, todo mundo usa o som do T-Rex em todo lugar. E foi no Jurassic Park, né, que criaram esse som, que é aquele berro que ele dá. Ninguém sabe como é que era o berro do dinossauro, né? Então eles tiveram que criar esse berro, isso é muito bom. O filme como um todo é excelente, né? Então, recomendo para todo mundo assistir. E se você não assistiu ainda, né, assiste lá mesmo sendo velho. Ele envelheceu muito bem, né? Ele é velho, mas ele envelheceu muito bem, porque mesmo em 4K, mesmo com tudo que tem, tu ainda consegue olhar assim e dizer, esse, né, dá pra gente se imaginar lá naquele ambiente, assim, efeitos muito bons mesmo. Pessoal, é isso aí então, tá? Jurassic Park aí, minha dica para hoje. Se vocês quiserem, né, a gente passa medo nesse filme aí. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre medo, ontem eu fiz um vídeo, deixa eu ver onde que eu boto, acho que eu boto aqui, não sei se eu boto aqui. Enfim, vai pular o cardzinho se vocês quiserem ver sobre medo, é o vídeo de ontem. E no mais tem também todos os outros filmes que a gente tem comentado aqui no canal. Forte abraço, volte aí depois de ver o filme e contem pra mim o que vocês acharam. Abraço pra todo mundo e até a próxima.